nós somos salvos é porque nós merecemos? O que a Bíblia diz sobre isso? Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Bem, isso a Bíblia já deixa aqui muito bem especificado, né? Que é pela graça, não é por obras. A salvação não é pelas obras, é pela graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido, a gente não merece, né? É um dom de Deus. Se o Senhor, né, nos perguntasse, né, por que é que nós estamos indo para o céu? E se nós disséssemos, né, para o Senhor, né, o que que a gente responderia, né? Ah, é porque eu sou uma boa pessoa. Ah, porque eu faço caridade, né? O Senhor certamente ficaria muito desapontado com a gente, né? Ficaria, porque não é por isso, né, que a gente vai para o céu. Porque não é por isso. É por conta de uma única palavra: graça. É pela graça que nós vamos para o céu. Porque ninguém entra no céu por bom comportamento. Isso não acontece. E nós vemos muito sobre isso, né? A gente ouve muito sobre isso. Ah, aquela pessoa, né, foi uma boa pessoa, né? Que Deus o tenha em bom lugar, que Deus a tenha em bom lugar, né? Foi muito caridoso, foi muito caridosa, mas não é isso que leva para o céu. A graça é o amor que a gente não merece ter, né? É o amor de Jesus. E quando a gente aceita Jesus e a gente decide amá-lo, essa graça é derramada sobre a nossa vida. E então a gente garante, né, a nossa passagem para o céu. É através do amor de Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, o amor de Jesus, quando a gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus e aceita esse sacrifício que Jesus fez por nós, a graça é derramada sobre a nossa vida. E então se cumpre, né? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé em quê? Em Jesus. Então, é pela graça. E a Bíblia fala, né? Isso não vem de nós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. E não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha se, sabe, tipo, ninguém venha se orgulhar. Porque nós, seres humanos, né, muitas pessoas falam: ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo. Quantas pessoas você conhece que falam: ah, mas eu sou uma boa pessoa? Eu mesmo já vi várias pessoas dizendo isso. Eu sou uma boa pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou uma boa pessoa,
Ela, né, já se coloca num patamar, né? Imagina se a salvação fosse por, por, por boas ações, mas não é, né? É pela graça. E essa graça só vem através de Jesus, através, né, do amor de Jesus, através do amor de Jesus. Então, aceitar Jesus e amar Jesus, quando a gente tem essa ação, essa graça é derramada sobre a nossa vida. E então, né, a mágica é feita. Então, nós vemos que pessoas, né, que às vezes têm uma vida tão distante do Senhor, uma vida inteira distante de Jesus. Então, de repente, essa pessoa fica doente e lá no seu leito de morte, ela aceita Jesus nos seus últimos minutos de vida. E então, pela graça, essa pessoa é salva. E então as pessoas ficam indignadas. Mas pintou e bordou a vida inteira, fez tudo errado a vida inteira. Aí no último minuto de vida, aceita Jesus e tá tudo certo. Sim, isso é graça. É exatamente isso. Por isso se chama graça. Não é porque a gente merece, porque a graça é favor imerecido. Isso se chama graça. Se durante toda a vida dessa pessoa ela não teve uma oportunidade de conhecer Jesus, realmente quem é Jesus, o Senhor como um Deus justo, Ele deu essa oportunidade para essa pessoa no leito de morte dela. E lá nesse leito de morte, ela reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e entregou a vida dela para Jesus. E Jesus salvou ela no último momento da vida dela. E sabe o que isso quer dizer? Que se ela tivesse tido um encontro com Jesus antes, ela teria aceitado Jesus antes, porque o Senhor conhece o coração da pessoa. Porque tem pessoas que passam a vida inteira assim, e chega no último momento ela fala, não, eu não quero. E morre sem Jesus. Tem pessoas que não querem Jesus, nem no leito de morte. Mas tem pessoas que elas não tiveram oportunidade de conhecer Jesus antes. E lá no leito de morte elas conhecem Jesus e aceitam Jesus. Então, nós vemos que tem pessoas que tiveram uma vida muito distante de Deus. A Bíblia nos mostra pessoas que foram transformadas. Paulo mesmo, né, apesar que ele era jovem ainda, né, quando ele teve encontro com Jesus, ele tinha uma vida muito, muito diferente. E Jesus transformou a vida dele e salvou ele. Então, as pessoas, todos nós temos oportunidade de conhecer Jesus. Todo ser humano na face da terra, ninguém nessa terra morre sem antes conhecer Jesus. Ninguém. Todo ser humano nessa terra que um dia, né, que morreu um dia, teve a oportunidade de conhecer Jesus. Nem que tenha sido no seu leito de morte. Nem que tenha sido nos últimos minutos de vida. Essa pessoa teve a oportunidade de aceitar Jesus. Ninguém morre sem ter a oportunidade de aceitar Jesus. Ninguém. Porque nós temos um Deus que é justo. Todos têm oportunidade. Todos.
é graça, é o favor imerecido. Não é porque a gente merece. É porque Deus é bom. É porque Ele é misericordioso, Ele nos ama. E todos nós temos igual oportunidade. A mesma graça que me alcançou, que alcançou você, vai alcançar a outra pessoa que não conhece Jesus ainda. Então, é, essa palavra é pequenininha, uma só, mas que transforma a vida de todos nós. Graça. É pela graça. E que a graça do Senhor, né, alcance tantos quanto possível. Que a graça do Senhor alcance toda a humanidade. Foi para isso que Jesus morreu, para que a graça dele alcançasse toda a humanidade. Então, né, que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.